Olá, o meu nome é Michel Missi, eu sou professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, e também professor visitante do programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense. Nós vamos começar este curso. Na verdade, esta é a segunda aula, para tratarmos de conceitos e de questões referentes à violência. O curso chama-se Figurações da Violência e essa aula, a aula 2, Conceitos e Questões. Nós podemos pensar particularmente a questão de como nós poderíamos efetivamente encaixar em tão pouco tempo, nós temos, na verdade, 60 minutos, uma complexidade de questões que dizem respeito às dimensões dos usos da violência. Observem que não é apenas uma obviedade o sentido que nós damos à expressão violência. Na verdade, os usos da palavra violência, realmente, tanto no sentido da representação social, quanto no seu emprego na operacionalização analítica nas ciências sociais, guarda muitas diferenças e muitas dificuldades. Por exemplo, vejamos aqui à esquerda os usos na representação social. Os usos na representação social podem ser de 4 tipos. Ou você usa no sentido descritivo, quando você, por exemplo, pergunta: isto aí é uma violência? A resposta que se espera é uma resposta descritiva. Ou então você pode responder a pergunta normativamente, dizendo: isto aí é uma violência, no sentido moral, no sentido normativo. Né? Você pode também usar a expressão violência no sentido metafórico, quando você se refere, por exemplo, à violência das trovoadas. E, principalmente, quase sempre o seu uso da palavra violência é performativo. Todas as vezes que você diz isto aí é uma violência, você implicitamente está querendo chamar, convocar uma contra-violência, uma forma de paralisar aquela violência. Né? Portanto, os sentidos descritivos, normativos, metafóricos e performativos, que são os 4 tipos de uso da categoria violência na representação social, acabam por contaminar, em grande parte, as dimensões de operacionalização analítica do conceito. O sociólogo Galtung e o sociólogo Pisein-Busch, trabalhando sobre a questão do conceito da violência, definiram basicamente 4 sentidos básicos de operacionalização, isto é, de uso nas ciências sociais. Quando você se refere à violência, você se refere à violência direta entre agentes, é uma violência interpessoal, é o que nós chamamos normalmente de agressão, no sentido mais imediato, mais simples, né? Que envolve, geralmente, uma agressão física, mas pode ser verbal. Você tem a violência institucional, né? Pode ser simbólica, no sentido, por exemplo, de Bourdieu, ou não. Você pode ter uma violência institucional através de formas repressivas de controle social. Você pode ter, e tem, em geral, violências coletivas, por exemplo, a guerra, não é? O terrorismo, a violência política, de um modo geral, e a violência do Estado. E você tem o que o Galtung insistiu que devesse ser incluído, que a violência estrutural, é aquela que não se dá entre pessoas, não é interpessoal, mas está presente na medida em que as estruturas sociais acabam oprimindo,
constrangendo ou criando um efeito de violência e de injustiça social, por exemplo. Ela é percebida como uma injustiça social no nível interpessoal. Por aí vocês já perceberam como é complicado, né, mais do que a gente podia supor, o uso da palavra violência. A categoria violência ela é muito escorregadia e você tem que tomar muito cuidado porque você pode acabar, inclusive, produzindo efeitos de violência no seu trabalho, né, se esses cuidados não forem tomados. Então, resumindo, nós teríamos aqui uma segunda questão, que é o seguinte: na modernidade, com exceção das guerras civis e internacionais, praticamente todas as violências diretas, individuais ou coletivas, são objetos de criminalização pelo Estado moderno. Então, raramente você terá um tipo de violência que não seja criminalizado, né, no Estado moderno. Uma dessas violências que não é criminalizada, obviamente, são as guerras civis ou internacionais, ainda que, eventualmente, até possam ser objeto de um tribunal internacional, dependendo do tipo de excessos que possam ter sido cometidos em relação ao direito internacional. E você tem, naturalmente, certos tipos de violência do Estado que também não são facilmente criminalizáveis. E, é claro, a violência estrutural possivelmente não é criminalizada. Então, uma vez que quase todas as violências acabam sendo criminalizadas, a disputa ou o consenso quanto à pretensão de legitimidade do Estado em exercer o monopólio da violência legítima é um dos indicadores de soberania. Quanto maior for a capacidade do Estado de obter legitimidade quanto ao seu exercício monopólico da violência legítima, mais soberano ele é. Naturalmente, uma vez que a soberania está definida, não é, pelo monopólio à violência legítima, pelo Estado, o único com direito de usar a violência sem ser crime, se ela for legalmente conduzida, chegamos, então, ao tripé institucional da soberania no exercício do monopólio da violência pelo Estado moderno. Tripé que é constituído pelas Forças Armadas, no caso da Defesa Nacional, a administração da Justiça, que é capaz, por exemplo, de decretar a pena de morte, ou encarcerar, ou punir de diferentes maneiras os crimes, os autores de crimes, e, finalmente, a força policial, que é encarregada de fazer a prevenção e a repressão e também a investigação dos crimes. Esse tripé, Forças Armadas, Administração da Justiça e Força Policial, que definem a qualidade do caráter moderno do Estado, né? O quanto o Estado realmente está exercendo o monopólio plenamente, com soberania plena, num determinado território. O set institucional competente para definir legalmente o que é e o que não é crime, portanto, definir as várias modalidades de violência criminalizada em cada sociedade, é o Código Penal. O Código Penal define, né, claramente o que vem a ser crime. Mas vocês podem dizer, bom, mas o crime é definido pelo Código Penal? Porque o crime não existe. O crime ele só passa a existir na medida em que haja reação a um determinado evento ou a uma determinada conduta. Se não houver nenhuma reação social, nem moral, aquilo ali não é considerado crime. O crime, para que ele possa existir, ele depende da interação social e, portanto, depende de que haja uma reação a algum comportamento ou uma reação a algum evento. Se essa reação não existe, o crime não existe. Portanto, o crime só passa a existir na medida da reação moral. E a reação moral, por sua vez, é que vai constituir, uma vez vitoriosa, a institucionalização em lei daquele comportamento como crime. É isso que nós chamamos a construção social do crime. O crime não existe antes da sua construção social. Ele é construído socialmente através de um conjunto de momentos. Não é? Vejamos, por exemplo, o processo social estatal de criminalização.
O que nós chamamos de criminalização vem a ser o processo através do qual a reação moral vitoriosa a determinado tipo de condutas se transforma em lei, portanto, vira crime. Até então, havia apenas uma reação moral. Essa reação moral podia, inclusive, chamar algum evento de criminoso, mas ele, se não está na lei, ele ainda não seria considerado criminoso do ponto de vista legal, apenas do ponto de vista moral. E essa disputa moral ainda não tinha se encerrado. Ela só se encerra quando o grupo social que defende a reação moral para denominar aquele evento como crime vence. Se esse grupo vence, se esse grupo moral vence, então nós temos que aquilo que era apenas antes uma reação moral, agora se transforma numa reação legal. Isto é, o Estado passa a incorporar a reação moral como lei e, portanto, passa a criminalizar no Código Penal aquele tipo de comportamento. Vejam que isso aí se passa no plano abstrato. O Código Penal é um set institucional, é uma definição abstrata dos comportamentos, né? Artigo 121, matar alguém. Bom, mas aí vai depois definir as condições que o matar alguém é ou não é crime. Na guerra, por exemplo, você pode matar, pelo contrário, é desejável que você mate o inimigo, né? Então não é crime. Portanto, as condições específicas em que um determinado tipo de violência se transforma em crime é o processo de criminalização. Agora, na realidade, o que está escrito lá no Código Penal é uma coisa. Outra coisa é o que nós aqui embaixo, concretamente, na realidade cotidiana, vamos ou não considerar como crime. Por que isso? Porque há uma diferença entre a dimensão puramente cognitiva e a dimensão normativa, como nós já vimos no início da aula. Como essa diferença é importante para que nós possamos compreender a dinâmica do processo através do qual um evento é concretamente chamado de crime, eu preferi mudar o nome disso para criminação, chamar de criminação para diferenciar da criminalização. A criminalização é um processo mais abstrato. A criminação é um processo mais concreto. A criminação é quando eu interpreto efetivamente um evento singular ou uma ou várias condutas individuais ou coletivas como crime. Eu digo, isto é crime, e chamo a polícia. E a polícia também ela vai ter que participar desse processo. Ela pode chegar e dizer, não, isto não é crime, isso está enganado, isso é um acidente, ou isso é um suicídio. Não é? Mas ela pode chegar e dizer, não, é verdade, isso é um crime. Então, esse processo de interpretação singular, concreto, na realidade, daquele evento, né, como encaixável na definição criminalizadora, é o que nós podemos chamar de criminação. Uma vez que a criminação se dê e prossiga, inclusive no plano do Estado, no plano legal, aí então busca-se o autor do crime, inicia-se o processo de incriminação. Geralmente, quando você tem uma definição larga de que houve crime e o Estado já toma a si a apuração desse crime, imediatamente, junto, praticamente, começa o processo de incriminação. A incriminação é a atribuição a um ou mais sujeitos da autoria do que foi interpretado como crime. Tudo isso, evidentemente, está constituído nos fundamentos da democracia moderna. Não há como imaginar, por exemplo, o funcionamento da cidadania, dos direitos civis, políticos, sociais, sem nos lembrarmos de que toda a estrutura do Estado moderno, da democracia moderna, está baseada no individualismo, portanto, na liberdade individual, nos direitos civis, nos direitos políticos e sociais de cada indivíduo, garantidos pelo Estado, né? E, portanto, esse individualismo, que é limitado, é um individualismo moral, portanto, é um individualismo responsável, ele não pode ser um individualismo ilimitado, porque senão ele vira crime, né? Então, esse individualismo moralmente contido, né, mais livre, capaz de exercer plenamente, né, a sua capacidade, os seus interesses, né, de buscar livremente a realizar os seus interesses
dentro dos limites legais, portanto, e assegurados os direitos todos pelo Estado. Tudo isso, evidentemente, está baseado num valor central da sociedade moderna, que é a sacralidade da vida humana. A vida humana nem sempre foi um valor central nas sociedades humanas, mas no Estado moderno, na sociedade moderna, com base no individualismo moral, né, a sacralidade da vida humana é o fundamento principal de todos os direitos. Né? Então, se nós esquecermos isso, a vida humana é mais importante, por exemplo, que o direito à propriedade. A vida humana é mais importante que qualquer outro direito. Por quê? Porque sem a preservação da vida, sem a proteção da vida, não é possível exercer mais nada, direito nenhum. É natural, é evidente. É por isso que o homicídio é o crime com o maior grau de punição. Né? É o crime mais grave. Por quê? Porque é aquele que afeta a vida, a sacralidade da vida. Né? Então, isso não pode ser esquecido. Por quê? Porque quando nós formos discutir violência mais à frente, nós vamos ver o quanto o Estado é capaz ou não é capaz de preservar a vida e o quanto ele é capaz ou não, inclusive no exercício do monopólio da violência, de respeitar esse direito e essa sacralidade. A vida de cada indivíduo como valor principal é, evidentemente, o que foi levar no Estado moderno, na modernidade, a sociedade disciplinar, a biopolítica, segundo Michel Foucault, o governo das populações de modo a garantir as melhores condições possíveis, né, de preservação dos direitos, principalmente do direito à vida. Ora, isso aí vai exigir um conjunto de controles técnicos por parte do governo. O governo precisa saber, precisa ter conhecimento do que está se passando, do que está acontecendo. Então, para isso, foram se desenvolvendo os métodos de estatísticas, né, de coleta de dados, de maneira que permitisse ao governo e os inputs necessários para as tomadas de decisão. Então, o Estado moderno, outra característica dele é que ele governa com números, né? Ele governa com estatísticas, porque através delas é que ele pode regular as violências, exercendo o seu monopólio legítimo da violência. Como tem funcionado a polícia e a justiça no Brasil na regulação da violência? Essa é a questão, né, já caindo agora na nossa situação nacional, na nossa sociedade. Essa é a questão fundamental, porque muita gente diz que falta Estado, que o Estado não atua, que o Estado não existe, que o Estado atua de forma diferencial ou de forma desigual. Enfim, como tem funcionado a polícia e a justiça no Brasil na regulação da violência? Bom, para isso, nós teríamos que observar, por exemplo, um indicador importante, que são as estatísticas nessa área. Como é que se estruturaram as estatísticas na área da justiça e do crime e da polícia e do sistema penitenciário? O que nós vamos observar é que até 1979 nós não tínhamos uma estatística nacional de homicídios no Brasil. O crime mais grave, nós não sabíamos quantos ocorriam no país como um todo, nem município por município. O fato de, até 1979, nós não contarmos com estatísticas nacionais sobre a distribuição dos homicídios no país é um indicador importante da, digamos, incapacidade ou incompetência ou desinteresse do Estado pela preservação de um valor fundamental, né, que é o valor, a vida humana. Né? Isso mostra, você já tem estatísticas de inflação, você tem estatísticas agropecuárias, você tem estatísticas de propriedade, você tem estatísticas de muita coisa no Brasil desde o Império. Agora, estatísticas nacionais de homicídio você só vai ter, e assim mesmo produzidas pelo Ministério da Saúde, nem mesmo pela polícia, pelo Ministério da Saúde, a partir de 1979. Aí tem uma lista
né, do desenvolvimento da capacidade estatística do Estado, inicialmente no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que foi que foi a capital do Brasil da República, e a partir daí, né, você vai tendo períodos em que as estatísticas vão sendo feitas, mas sempre a nível local. Você só vai conseguir chegar à primeira estatística nacional anual de homicídios em 1979, graças à estruturação do SUS, do Sistema Único de Saúde, e, portanto, da produção de dados do SUS, que é o DataSUS. Com isso, cria-se o Sistema de Informação de Mortalidade e, a partir de 1979, vai se buscando melhorar a qualidade da produção de dados de todas das mortalidades, de todas as doenças, mas também, especificamente, dos óbitos por homicídio. Olhem só, por exemplo, comparando duas fontes de dados sobre homicídios no Rio, a capital do país, entre 1908 e 62. Observe como você tem melhores dados, ou mais dados sistemáticos, uma série histórica, do setor de saúde, bioestatística, do que o da polícia. E olha como é que há um diferencial total de classificação dos eventos como homicídios pela polícia e pelo setor de saúde. Essa diferença é um grande indicador, né, da incapacidade do Estado de produzir dados e dar transparência ao conhecimento à situação de violência na sua própria sociedade. Você poderia dizer que é um indicador de que o Estado não tem efetivamente um monopólio, ou então não o exerce a contento. Só que isso vai melhorando. Em 2004 a 2008, por exemplo, já se começa a ter estatísticas nacionais na área de segurança pública. Essas estatísticas são produzidas, primeiramente, pelas secretarias estaduais de segurança pública. Então, uma comparação entre os dados das secretarias estaduais e os dados do Ministério da Saúde ainda mostram uma diferença enorme, com a saúde ainda produzindo mais dados sobre óbitos por agressão do que as secretarias de segurança, mesmo somando-se aqueles óbitos que não são classificados como homicídio, mas são homicídio, como, por exemplo, o latrocínio, a lesão corporal seguida de morte e os homicídios praticados pela polícia, mesmo sob condições que sejam isentas de definição criminal. Isenção de ilicitude, como se diz legalmente. Agora, observem, já estamos chegando a uma situação em que os dados das secretarias de segurança vão se aproximando cada vez mais dos dados da saúde. Observem como que até 2011 nós não tínhamos dados policiais para o Brasil como um todo. Nós só tínhamos os dados do Ministério da Saúde. Agora, a partir de 2011, e graças a um sistema organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto ao Ministério da Justiça, começa-se, então, a ter dados qualitativamente melhores e que vão se aperfeiçoando com o passar do tempo, a ponto de, atualmente, observem, os dados quase já praticamente ficarem iguais aos dados da área de saúde. Como é que fica, então, com base nessa melhora da capacidade do processamento, digamos, policial das secretarias de segurança, das diferentes áreas, dos diferentes estados do país, como é que fica o processamento desses homicídios pela justiça, pelo judiciário, pelo Ministério Público e pelo judiciário? Novamente, teremos que insistir que nós, infelizmente, não temos dados judiciários nacionais sobre fluxo de processamento de homicídios em todos os estados brasileiros, em todas as comarcas, de modo à construção de um sistema nacional. Ele está sendo esboçado já há bastante tempo pelo Conselho Nacional de Justiça, mas nós não temos, até agora,
conhecimento de que esse sistema já tenha chegado a alcançar nacionalmente a capacidade de nos informar sobre o fluxo do processamento. Quer dizer, quantos homicídios chegaram ao conhecimento da polícia, quantos homicídios que chegaram ao conhecimento da polícia se transformaram em inquéritos, quantos inquéritos chegaram ao Ministério Público, quantos inquéritos que chegaram ao Ministério Público se transformaram em ação penal, quantos que se transformaram em ação penal foram a julgamento e quantos dos que foram a julgamento produziram resultados. Não importa se o resultado foi condenação ou absolvição. Esse tipo de dados, nacionalmente, nós não temos. Nós temos uma pesquisa que eu coordenei a nível nacional, foi publicada em 2010, o Inquérito Policial no Brasil, em que nós fizemos uma análise pormenorizada em 5 capitais: Distrito Federal, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, da situação do fluxo do processo de justiça. Uma enorme dificuldade para trabalhar, os dados não existiam, você tinha que produzi-los, você tinha que obter autorizações, não havia transparência, enfim, uma situação para você investigar a violência criminalizada, que é a maior parte da violência no Brasil, você, nessa nossa área, passa sufoco, passa um grande sufoco. Além dos grandes problemas metodológicos que tudo isso acaba por produzir, por colocar para os sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, economistas e estatísticos que trabalham com esse tema. Há alguns artigos científicos sobre um país, uma cidade ou outra, como o de Inácio Cão, Luiz Eduardo Soares, no Rio de Janeiro, Luiz de Mila Ribeiro, no Rio também, em Belo Horizonte. Enfim, você tem alguns trabalhos, vocês podem obtê-los, fazer uma pesquisa nos bancos de teses e também nos artigos publicados na internet. E nós sabemos de uma força-tarefa que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça há alguns anos atrás para dar fim aos inquéritos que estavam aguardando decisão e não tinham definição e ficavam numa situação indefinida durante muito tempo. E eles, trabalhando com esses inquéritos que estavam parados, chegaram a concluir que havia uma taxa nacional de 15% de elucidação de homicídios dolosos. Eu, sinceramente, não tenho como afirmar metodologicamente que essa taxa seja essa mesma e que ela se mantenha ou não, porque, como eu já disse, nós não temos periodicamente, organizadamente, sistematicamente, produção de dados judiciários nacionais sobre o fluxo de processamento de homicídios e de outros crimes violentos no Brasil. Lamentavelmente, é assim que nós trabalhamos nessas condições, com essas condições, mas 15% aqui entre nós é um número realmente significativo. Isso significa que no Brasil, uma pessoa que mate outra tem 85% de chance de não ser descoberta. Foi o que nós também verificamos na nossa pesquisa sobre o inquérito policial no Brasil. Eu vou tratar do caso do Rio de Janeiro, que foi o caso que eu coordenei, e aqui vocês vão ver, por exemplo, que todos os registros policiais de homicídios dolosos consumados e tentados em 2005 se transformaram em inquéritos tombados no Ministério Público até 2009. Portanto, nós trabalhamos com uma diferença de 4 anos entre a consumação do homicídio e a sua chegada processual no Ministério Público. O que nós verificamos? Que de 3.167 registros policiais, nós só chegaram ao conhecimento do Ministério Público 2.928. Desses 2.928 que chegaram ao Ministério Público, 4 anos depois, 2.400 voltaram para as delegacias para novas investigações, porque não eram suficientes para o Ministério Público levar à frente. O que significa a esmagadora maioria dos homicídios que chegaram ao Ministério Público foram devolvidos porque não tinham ainda condições suficientes para serem transformados em ação penal. 394 não tinham nem condição de voltar a ser investigado, não tinha chance nenhuma. O Ministério Público já pediu logo o arquivamento deles. Apenas 111 se transformaram
em denúncias e, portanto, se transformaram em ação penal, tá? E 23, geralmente da Justiça Militar, foram tomadas outras providências. No caso de roubos, então, a diferença, vocês podem olhar aí no gráfico, é assustadoramente enorme. De 69 mil e tantos casos de roubos, apenas 1.258 se transformaram em inquéritos. Desses, apenas 370 foram denunciados, 133 foram arquivados e assim por diante. Tudo isso, naturalmente, leva a uma indagação. Como é possível que, com essa baixa capacidade de elucidação, o número de presos no Brasil só faz aumentar seguidamente, como os senhores podem ver nesse gráfico? Não para de crescer. Né? Hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, não em termos absolutos, né? Abaixo dos Estados Unidos e da Rússia. Como é que pode? Se a taxa de elucidação é tão baixa, como é que nós temos tantos presos no Brasil? Vocês vão verificar que um número muito alto de presos são, na verdade, presos provisórios. Presos provisórios dentro do sistema penitenciário. Tá? Não são aqueles presos que estão na polícia, não. São aqueles presos que já passaram pelo encarceramento da delegacia e agora estão no sistema penitenciário, estão dentro do sistema como presos provisórios. E o total de condenados, né? Total de condenados, então a soma dos dois, incluindo os presos que estão nas delegacias, formam a linha verde, com mais de 700 mil pessoas encarceradas até 2016 no Brasil. Esse volume todo é, em grande parte, produzido por flagrantes, isto é, não resultam da elucidação, fica evidente. E, portanto, como resultam de flagrantes, são crimes de rua, em grande parte. Né? São furtos, são roubos, são pequenos tráficos a varejo, esses tráficos que ficam dependentes de pontos de venda. Né? E essa evolução da população prisional no Brasil, impressionante, ela é demonstrativa, né, de que nós prendemos muita gente de baixo potencial de violência. Né? E deixamos 85%, por exemplo, dos autores de homicídios sem processamento legal. Já estamos seguindo para o final dessa primeira aula e, naturalmente, nós não podemos deixar de falar também, né, do número enorme, do volume enorme de mortes provocadas pela polícia. Não é possível, não é desejável e nem é aceitável que uma polícia feita para prevenir o crime, ou para investigar, ou para deter, produza tantas mortes. A tal ponto que, no ano passado, no Rio de Janeiro, o número de mortes produzidos pela polícia chegava a quase 40% do total de mortes na cidade. Quer dizer, a polícia estava quase produzindo a metade das mortes da cidade. Isso é absolutamente inaceitável. Mas, embora não caiba ficar agora fazendo juízo de valor, é preciso, de qualquer modo, entender por que o Estado, né, na sua incapacidade de elucidar, mas também na sua enorme capacidade de prender, também precisa matar tanto. 6 mil pessoas, mais de 6 mil pessoas morreram no Brasil em 2018 em operações policiais. Ora, 6 mil pessoas é um volume elevadíssimo, sem paralelo em qualquer outro país. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, com uma polícia violenta, reconhecidamente violenta, 500 pessoas morrem por ano. Né? Então, como é que 6.220, isso aí com aquelas nossas estatísticas que não são lá tão boas. Né? Isso me levou, como sociólogo, a tentar pensar esse processo. Um processo que eu tenho chamado de sujeição criminal. Né? Quer dizer, quando você acha
que no limite a expectativa social é de que o criminoso é um sujeito irrecuperável, que a própria ideia de recuperação, de ressocialização, de conversão, tudo isso, na verdade, já está indicando que ele é uma pessoa que carrega o crime dentro dele, que tem que tirar o crime dele, que tem que convertê-lo, que tem que reinseri-lo, que tem que ressocializar. Ora, ele já está mais do que socializado, né? Então, o problema é a punição. O problema não é absolutamente imaginar que ele seja incapaz de conviver na sociedade. Ele é capaz. Qualquer pessoa pode se transformar em criminoso. O criminoso não é uma categoria separada, né? E essa ideia de que o criminoso é diferente das demais pessoas é que leva a esse tipo de resultado, como esse que nós vimos aí, de uma enorme taxa de mortalidade produzida por operações policiais. Essa ideia de que há causas que explicam a diferença do sujeito em relação aos outros, né? Enfim, observem aí as dimensões do conceito de sujeição criminal, porque nós vamos voltar a tratar disso na próxima aula. Enfim, aí temos as idades mais vulneráveis à sujeição criminal. Observem, por exemplo, que as vítimas de homicídio doloso mais velhas, né, não são vítimas de intervenções policiais. São vítimas de intervenções policiais exatamente os jovens, né? Inclusive os jovens de 15 a 17 anos de idade, né? De 18 a 19 anos, e principalmente de 20 a 24 anos de idade. São esses os jovens preferenciais da sujeição criminal. A sujeição criminal constrói, portanto, uma identidade para o extermínio, a partir de uma situação de desigualdade social, que não é só de renda, é uma desigualdade social em todos os níveis, de acesso, de direitos e tudo mais. Você tem uma acumulação de desvantagens no indivíduo. Essa acumulação de desvantagens pode levar o indivíduo a optar por uma atividade, por uma carreira criminal. Uma vez que ele faça essa opção, ele fica sujeito a uma incriminação preventiva, isto é, mesmo que ele não faça nada, ele já está sob suspeita o tempo todo. E ele já carrega essas marcas, as marcas da suspeita. Portanto, logo, logo, ele pode vir a ser incriminado, mesmo que não tenha ainda cometido, ou não tenha cometido agora, um crime. Isso vai levá-lo, à medida em que isso se repita, né, a que ele se considere, né, um bandido. Né? Eu sou um bandido. Ele próprio vai subjetivando a acusação que a sociedade faz a ele. Né? E aí, realmente, ele passa cada vez mais a se comportar como aquilo que as pessoas imaginam que ele seja. Né? Então, você tem uma interação que produz o efeito, né, desejado, uma espécie de profecia que se autocumpre. É isso? E, com isso, a desigualdade social em que ele se mete novamente, né, aumenta mais ainda. Então, é um círculo vicioso. Né, e esse processo só vai terminar com a sua prisão ou com a sua morte. É daí que vêm essas ideias todas, né, de que bandido bom é bandido morto. Isso é tipicamente uma representação da sujeição criminal, né, em larga escala no nosso país. Né? Agora, quem são eles, afinal? Se você observar, por exemplo, essa foto da revista O Cruzeiro, de 1958, você vai verificar o quanto, se trata de sujeitos excluídos socialmente. Né? São pessoas, em grande parte, são negros, são jovens, né? Cometeram pequenos delitos, furtos, né? Varejos trabalharam no varejo de mercados ilegais. Né? É esse o tipo, né, de pessoas que geralmente caem na malha, né, da sujeição criminal. E aí, se você imagina aquele bandido do filme policial americano, né, o que você vai ver, na verdade, é isso. Né? É um tipo de tratamento no sistema carcerário que diminui mais ainda a dignidade individual da pessoa,
fazendo com que ela praticamente rompa todos os laços que ela tinha com a sociedade. Ela vai se constituindo efetivamente naquilo que a sociedade diz que ela é. Ela vai virando aquilo mesmo. Né? E aí nós temos o grande bandido. Né? Olha só como ele personifica, né, em comparação com o bandido do cinema americano, né? A típica sujeição criminal que nós estudamos quando tratamos da violência no Brasil. Tenho aí algumas orientações bibliográficas, vão ficar aí para vocês. Nós editamos a revista Dilemas, que é uma revista especializada nessa área. Recebemos propostas de artigos, então, por favor, fiquem à vontade para contribuírem e seguirem investigando e trabalhando nessas questões relacionadas à violência e à criminalidade no Brasil. Na próxima aula, nós vamos tratar dos mercados ilegais e da sua relação com a violência. Então, até lá e um abraço para todos. Eu penso que o nosso tempo já está bastante próximo, né, do limite. Eu acredito que nós podemos tirar algumas dúvidas, caso essas dúvidas se coloquem nosso terceiro encontro. Ok? Vamos ficar, então, por aqui. Eu acredito que tenha sido satisfatória a compreensão das questões, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje. Ok?